Fala pessoal, aqui novamente o Omar Queiroz, canal Trade para Ganhar, e dando sequência aqui a mais estudos de análise técnica, tape reading e fundamentos do mercado financeiro. Eu quero agora falar um pouco da parte básica de uma análise técnica de um determinado ativo, que é exatamente o beabá de tudo, né? Você conhecer topos e fundos, você ser capaz de identificar regiões de topos e fundos, suportes e resistências, né? Essas regiões, elas são deveramente importantes para que a gente possa realizar os trades, seja ele no intraday, né, no gráfico diário, o gráfico semanal, ou seja lá qual for o tempo gráfico que você escolher. É importante que a gente sempre tenha em mente a condição de saber identificar topos e fundos, porque essas são regiões onde o preço realiza muitas brigas, muitas disputas. Existe uma condição muito grande de compra e venda nessas regiões. Então a gente costuma dizer que o preço ele briga muito, né, em regiões de topo e fundo. Ele cria memórias, e essas memórias elas são lembradas pelos players que estão atuantes no mercado. Então na prática todo mundo, ou todos aqueles que estão mais preparados, vão saber enxergar topos e fundos relevantes de acordo com o tempo gráfico que você utilizar. Então, eu peguei aqui como exemplo um ativo, né, o índice futuro, o mini índice futuro, né, aqui ele está como série histórica, ele não está como o ativo de negociação, né, existe uma diferença disso, depois eu vou falar sobre isso, mas o objetivo aqui é destacar topos e fundos. Então, antes de começar, eu quero escrever um pouquinho aqui, para que a gente tenha em mente aquilo que realmente importa na identificação de topos e fundos. Então, primeiro, o que é um topo? Um topo. Topo é uma região onde o preço alcança seu ponto máximo, vamos chamar assim. Ponto máximo num período de tempo, num determinado período de tempo. Ok? Então, nesse nosso caso aqui, nós estamos falando de um tempo de 15 minutos. 2. É um ponto onde a briga de preços, tá? Onde o preço sente resistência para vencer. Tá? E é um ponto onde o mercado não esquece. Então, geralmente, o mercado vai buscar esse topo e, obviamente, ele vai criar uma memória, vai se lembrar toda vez que o preço chegar naquele determinado ponto. Isso serve para qualquer tipo de ativo, serve para ações, para mercado futuro, para commodities, para pares de moeda, qualquer coisa, qualquer ativo negociado em bolsa, né, você tem essa característica na análise técnica, que é a presença de topos e fundos, suportes e resistência. Ok? Da mesma maneira, o que é um fundo? O que é fundo? Fundo é uma região onde o preço alcança seu ponto mínimo em um determinado período de tempo. É a região onde existe uma briga de preço semelhante ao topo,
preços. Desculpa aí a ortografia, eu estou digitando rápido aqui, pode ser que passe alguma coisinha. E o terceiro, né, aqui na verdade também poderia colocar que aqui é um ponto de suporte. Ok? E o terceiro, novamente, é uma região de memória de preço. O mercado não esquece também. Ah, muito bom. Então, como é que a gente usa isso aqui a nosso favor? Como é que a gente trabalha isso aqui a nosso favor? Muito simples. Vamos começar identificando o que é topo e o que é fundo. Eu disse que o topo é uma região onde o preço alcança seu ponto máximo. Então, o que nós devemos fazer? Devemos localizar pontos máximos que são relevantes nesse trecho aqui. Então, vamos ver aqui quais são. Esse aqui é um ponto máximo, esse é um ponto máximo, esse é um ponto máximo, esse seria um ponto máximo, esse e esse. Os fundos, vou colocar em verde. Esse é um fundo, esse é outro, esse é outro, esses aqui são, esse aqui e esse também são fundos. Como é que eu faço uma representação daqueles pontos que são mais relevantes? Isso é o que importa quando a gente vai fazer um trade. Porque se você olhar, todos os pontos de qualquer maneira representam uma disputa de preço, uma amplitude de preço. E na verdade o que importa para a gente é exatamente essa amplitude. Quanto maior a amplitude de preço, mais confiável se torna um ponto ou de topo ou de fundo. Por exemplo, essa perna aqui, toda essa perna, ela tem vários candles, né? A gente for olhar aqui, ó, nós temos uma presença de vários candles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles. Essa outra perna aqui, ó, ela também tem a presença de vários candles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 candles. Então a amplitude do movimento, o tamanho do movimento, o tamanho da pernada é que define a relevância do topo ou do fundo que nós estamos considerando naquele tempo gráfico. E por que isso importa? Importa muito porque o preço ele memoriza esses pontos. Então, se nós temos um movimento de queda, de baixa, uma tendência de baixa, por exemplo, o preço ele vem caindo, ele saiu daqui do topo, ele vem caindo, faz um fundo, fez aqui o fundo, ó. Aí ele bateu no fundo, voltou a subir. Bem aqui existia um topo anterior. Bem aqui ele sentiu o topo. Aqui ele sentiu, aqui ele também sentiu, aqui ele teve dificuldade de passar essa região, essa primeira região. Mesmo assim, ele passou um pouquinho, soltou um corpo, que a gente chama, soltou uma vela, um pavio aqui para cima, e já retornou para a região mais ou menos igual ao que estava antes, ó, veja bem, ó. Então isso aqui foi um rompimento, nós chamamos de um rompimento falso. Ele rompeu falsamente o topo e já voltou para a região. Então, o que quer dizer isso aqui? Isso para a gente muito nos interessa, porque a gente consegue, através de um estudo do passado, né, um estudo gráfico do passado, identificar regiões que são relevantes no gráfico. Isso é a primeira coisa que nós devemos fazer ao optar por analisar o mercado através da análise técnica. Definição de topos e fundos.
e as suas relevâncias. As relevâncias são dadas pela amplitude. Ok? Essa é a primeira parte do vídeo. Nosso canal Trade para Ganhar. Vou fazer uma divulgação da segunda parte do vídeo daqui a pouquinho e vai ser a continuidade desse vídeo mostrando de que maneira a gente usa esse conceito de topos e fundos na realização dos nossos trades. Ok? Aqui é o Marqueiroz. Daqui a pouquinho a gente coloca o outro vídeo que é a continuação desse. Um abraço.